Uma janela aberta para o espírito sair, uma vizinhança aterrorizada por um cadáver decapitado e 2 amigas brutalmente assassinadas. O que esses 3 casos têm em comum? Os 3 aconteceram no Halloween. Esse é o 4º vídeo do especial de Halloween e eu irei abordar 3 crimes macabros que aconteceram no Dia das Bruxas. Mas antes de irmos aos casos, eu gostaria de pedir para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar o YouTube a entregar o meu conteúdo e também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos, porque por lá eu consigo conversar diretamente com você e também aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. Agora vamos aos casos. Chen Wes, um adolescente de 15 anos, foi encontrado morto na manhã do dia 1º de novembro de 1986 em um colégio interno para judeus ortodoxos em Nova York. Um funcionário do colégio Torah High School foi procurar o aluno depois de perceber que ele não frequentou o ritual de orações matinais. Quando o funcionário chegou no dormitório, encontrou o adolescente morto no chão. Chen teve sua cabeça atingida por algo que parecia ser um machado e também foi esfaqueado diversas vezes. Quando a polícia chegou no local do crime, eles tiveram dificuldades para iniciar a investigação porque era sábado, um dia considerado sagrado para os judeus. O Shabat é o dia de descanso dos judeus que se retiram em homenagem a Deus, que, segundo a tradição, descansou no sábado após criar o mundo. E justamente por causa disso, a maioria dos alunos e funcionários não cooperaram com a polícia no primeiro momento da descoberta do crime. Durante os dias seguintes, a polícia viria se deparar com uma grande dificuldade de cooperação e também com situações estranhas e sem explicações. Chen Wes era um dos únicos alunos a ter um quarto somente para ele. Os outros alunos do internato dividiam quartos em dupla. O quarto onde ocorreu o crime estava todo arrumado e não tinha nenhum sinal de arrombamento, e um rastro de sangue mostrava que o menino foi atacado em sua cama e depois foi arrastado até o chão. A janela do quarto também chamou bastante atenção, pois estava aberta. Além de estar extremamente frio para Chen ter deixado aquela janela aberta, também foi descartada a possibilidade de ser uma rota de fuga, porque o quarto ficava no 3º andar. É costume na religião judaica deixar aberta a janela de um cômodo onde alguém morreu para que o espírito possa sair. A janela aberta e a cena do crime fizeram com que os investigadores chegassem à conclusão de que o autor teria conhecimento dos rituais religiosos, além de conhecer o edifício e a rotina dos alunos. Com o avanço das investigações, a polícia descobriu que o garoto ligou para os seus pais meses antes, chorando e pedindo para voltar para casa. Os investigadores conversaram com os alunos que dormiam próximo ao quarto de Chen e também com os funcionários que ficavam próximo daquela área do colégio, mas eles foram vagos com suas respostas e também não quiseram dar muitos detalhes. O discurso parecia combinado e isso chamou a atenção da polícia, e mais tarde eles descobriram que a própria direção do colégio reuniu os alunos e os funcionários e instruíram eles a não cooperarem com as investigações. Alguns dias depois, foi encontrada uma vela acesa no quarto de Chen, que estava interditado e sendo constantemente vigiado. Uma vela de 7 dias já tinha sido colocada pelo rabino com a autorização dos investigadores, mas a polícia não conseguiu descobrir quem colocou a segunda vela. Um aluno finalmente decidiu quebrar o silêncio e contou para a polícia que no dia da morte de Chen, ele viu alguém abrir a porta de seu quarto, que ficava próximo do quarto da vítima. Ele disse não ter conseguido ver quem era porque estava escuro, mas que a pessoa abriu a porta e fechou rapidamente como se estivesse procurando algo ou alguém e não tivesse encontrado. Mesmo com essa informação, a polícia não tinha elementos suficientes para avançar no caso e concentrou a investigação em outros parecidos que haviam ocorrido na região do internato. Meses antes, idosos que moravam sozinhos foram assassinados em suas casas. Como não conseguiram uma conexão com os casos dos idosos, os policiais passaram a focar no zelador do colégio, mas essa suspeita não foi para frente, e eles passaram a focar agora em um morador de rua que tinha doença mental e ficava circulando ali na região do colégio, mas essa hipótese também foi descartada. Casos de abusos e até um suicídio de um aluno foram abafados por anos pela escola, e isso levou à suspeita de que Chen
teria se envolvido com um funcionário ou um colaborador e essa pessoa teria tirado a vida dele para que ele não denunciasse. Com a possibilidade de ser alguém ligado ao internato sendo considerada, o pai de Chen revelou para a polícia de que Evron Cooper, um rabino e funcionário do alto escalão da escola, havia ligado diversas vezes e demonstrado um estranho interesse em Chen alguns meses antes do crime, quando o menino estava na Europa visitando os avós. Depois que Chen voltou da Europa, o seu pai o levou para a casa do rabino, que pediu para falar a sós com o garoto dentro da residência. Chen não revelou o conteúdo dessa conversa e os seus pais também não o pressionaram na época para saber mais. Procurado pela polícia, o rabino apenas disse que o pai de Chen deveria refletir sobre as coisas ruins que andava fazendo, podendo a morte de seu filho ser um castigo para ele. Quem fala isso para um pai que acabou de perder um filho? O rabino não cooperou com as investigações e nunca mais comentou sobre o assunto. Ele foi descartado como suspeito por falta de evidências. Enquanto a polícia andava em círculos tentando encontrar respostas para o que havia acontecido, o caso acabou se tornando uma lenda urbana na região onde aconteceu. O caso permaneceu fechado por 26 anos, até que a polícia decidiu reabrir em 2013. E foi oferecida uma recompensa de $25 mil a quem desse informações que ajudasse no caso, além da informação inédita de que haviam encontrado naquela noite um fio de cabelo que não era de Chen Wes. Essa evidência do fio de cabelo foi preservada até eles terem um suspeito mais concreto para fazer o teste de DNA. Mas infelizmente nenhum dos esforços trouxe resultado para a investigação. A hipótese mais aceita é a de que um funcionário ou amigo de Chen teria tirado a vida dele, mas um pacto de silêncio teria impossibilitado as investigações. A morte de Chen Wes permanece um mistério até hoje. No dia 28 de outubro de 2014, a pacata vizinhança de Farmingdale Street, em Nova York, se viu diante de uma cena de terror. Durante a véspera de Halloween, as crianças estavam brincando de chutar a cabeça de um boneco de Halloween pela rua, mas na verdade se tratava da cabeça decapitada de um cadáver. A polícia foi acionada e rapidamente descobriram que se tratava de uma mulher chamada Patricia Ward, moradora da vizinhança. Patricia Ward era uma professora universitária de 66 anos e foi morta no dia 28 de outubro de 2014 pelo próprio filho. Derek Ward, de 36 anos na época, matou a própria mãe, ficou horas sentados ao lado do corpo dentro do apartamento e depois arrancou a cabeça dela. Na véspera do Dia das Bruxas, Derek arrastou o corpo até a parte de fora do prédio e chutou a cabeça para a rua. Os moradores que viram o ocorrido acreditaram ser uma decoração de Dia das Bruxas e as crianças na rua começaram a brincar com a cabeça enquanto Derek caminhava para longe dali. As crianças se assustaram quando viram sangue saindo da cabeça, e o vizinho percebeu que se tratava de um corpo quando ele tentou retirar o que achava ser um boneco. Derek andou cerca de 3 quarteirões e se jogou na frente de um trem. Parentes da vítima relataram que Derek tinha problema mental e se tratava há mais de 10 anos. Ele foi morar com sua mãe alguns meses antes e estava passando por uma troca de médico e por esse motivo ele ficou sem os medicamentos. Apesar de ter passagem pela polícia por porte ilegal de arma e andar com medicamentos sem receita, parentes e vizinhos diziam que Derek não era violento e que a relação dele com Patricia parecia ser uma relação normal de mãe e filho. Segundo dados mais exatos, o crime ocorreu enquanto Derek estava há 4 dias sem tomar seus comprimidos e Patricia seguia agendando consultas e ajudando o filho a encontrar uma nova medicação. Esse vídeo é muito curto, mas também é muito assustador ver o que aconteceu com Derek e Patricia. E também ver que as crianças e os vizinhos interagiram com um cadáver no meio da rua, achando que era decoração de Halloween. No dia 31 de outubro de 2004, um crime violento chocou a pequena cidade de Napa, na Califórnia, nos Estados Unidos. 2 mulheres, Adriane Izogna e Leslie Mazzara, foram brutalmente assassinadas na casa que dividiam por um invasor misterioso. Uma terceira colega de quarto, chamada Lauren, que não teve seu sobrenome divulgado, sobreviveu.
Lauren, Adriane e Leslie eram 3 amigas que tinham por volta de 20 anos e decidiram alugar uma casa para morar juntas. Lauren relatou para a polícia que estava em seu quarto no andar de baixo quando viu a luz de segurança da garagem acender. O seu cachorro começou a latir, mas ela também não deu bola porque acreditou que ele teria sido provocado por um dos gatos de Adriane. Então, ela colocou o seu cachorro para dentro de seu quarto e voltou a dormir, até que ela acabou escutando claramente alguém entrar em casa e subir as escadas. Ela pensou que era o namorado de Leslie, então ela ficou em seu quarto. Lauren pegou no sono, mas ela foi acordada por um grito aterrorizante vindo do andar de cima, onde suas amigas dormiam. Ela escutou suas colegas gritando por ajuda. Lauren abriu a porta de seu quarto, mas ficou paralisada de medo, até que viu um intruso descendo as escadas correndo. Vendo que o invasor tinha fugido, ela foi até o andar de cima. Lauren entrou no quarto de Adriane e se deparou com uma cena de terror. Havia sangue por todo o quarto. E Leslie estava deitada em uma pilha de roupas e havia sido esfaqueada diversas vezes. Adriane também foi esfaqueada, mas estava viva, apesar de não conseguir falar. Lauren tentou ligar para a polícia, mas a linha ficou muda durante a ligação, então ela achou que o assassino ainda estava por lá. Então, ela criou coragem e correu para dentro de seu carro e dirigiu para longe de casa enquanto ligava para a polícia. O crime chocou a até então tranquila cidade de Napa, e a polícia se empenhou em desvendar o caso para acabar com o pânico instalado. O exame de DNA de uma gota de sangue na janela que o assassino quebrou para fugir revelou que se tratava de um homem branco. Lauren começou a suspeitar de todos enquanto tentava entender o que levaria alguém a matar as suas amigas, e ela também se perguntava se estava no plano do assassino matá-la. A investigação foi avançando durante os meses, até que a polícia descobriu pontas de cigarro em volta da casa. Eles conseguiram extrair o DNA das pontas do cigarro, e esse DNA batia com o do sangue na janela. Agora faltava descobrir quem era essa pessoa que teria fumado cigarro antes ou depois de cometer o crime. Com a informação de que o assassino era um homem branco fumante, Lauren se lembrou de Eric Couple, um colega do trio de amigas que namorava uma amiga de Adriane e até ajudou na mudança delas para casa. Segundo Lauren, Eric era um rapaz tímido e quieto. Os investigadores perceberam que não tinham coletado amostras de DNA de Eric, então eles foram atrás do rapaz, mas não conseguiram localizá-lo. Alguns meses depois, a família e os amigos de Eric confirmaram que ele fumava o cigarro da mesma marca das pontas encontradas. Eric Couple apareceu e se entregou à polícia no dia 27 de setembro de 2005, quase um ano após o crime ter ocorrido. Ele confessou ter matado Adriane e Leslie. Lauren relatou que Eric teria participado da vigília feita em memória das vítimas 2 semanas após o crime e que todos ali estavam aterrorizados. E como eu já disse aqui no canal, é muito comum os agressores ou assassinos participarem das buscas ou até mesmo vigília em memória da vítima. Algumas fontes dizem que Eric Couple escreveu uma suposta carta de suicídio em que relatava sentir ciúmes da relação de sua namorada com Adriane, mas oficialmente se tem pouca informação concreta do caso circulando na mídia. Oficialmente, Eric nunca revelou o motivo de ter matado as 2 garotas. Eric Couple foi condenado à morte, mas a sentença foi revertida para a prisão perpétua. Bom, esse foi o 4º vídeo do especial de Halloween do canal. E semana que vem eu vou encerrar o especial com um caso brasileiro que assombra o imaginário da população até os dias de hoje. E não deixe de dar uma olhada nos outros vídeos do canal, porque o que não falta aqui são casos assustadores. E eu encerro o vídeo de hoje por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!